A vida é uma escola, a igreja é uma escola. Quando a gente olha e viaja na história dos nossos antepassados, os grandes heróis da fé, nós percebemos que eles foram disciplinados, foram educados, enfrentando os desafios da própria vida. Não negaram a sua fé, não perderam a oportunidade, nem foram negligentes. Começamos por Moisés. Moisés, o escolhido de Deus para libertar Israel do Egito e fazer uma história de relacionamento entre Deus e o homem. Moisés foi para a corte, lá foi educado na melhor universidade, foi educado como sacerdote, foi educado como militar, foi educado nas ciências da maior civilização da época, da maior cultura, que era o Egito. E quando ele achava que estava preparado, Deus aproveita o incidente do assassinato do egípcio e Moisés vai para o deserto. E durante 40 anos cuidando de ovelhas. Imagine, o pastor que ficava junto ao rebanho no deserto. Ali ele tinha que escolher os melhores lugares para acampar, para as pastagens, para ter alimento suficiente para o rebanho. A água, tinha que ter fonte de água para elas beberem. E ainda ele tinha que ficar acordado dia e noite para que os salteadores não a furtassem uma sequer. Também ele tinha que ficar vigiando, preparado para enfrentar as feras do campo, para não dilacerar os filhotes. E assim, nessa vida silenciosa, calma e quieta, Moisés foi preparado para liderar aproximadamente 600 mil famílias rudes, ignorantes, viciadas no pecado, na idolatria, para conduzi-las para a liberdade. Moisés passou 40 anos agora no deserto, mas conduzindo não ovelhas, mas homens, mulheres e meninos, rebeldes, inconvenientes, ingratos. Muitos momentos tiveram a iniciativa de apredejá-lo, mas aquele homem paciente termina a sua jornada de 40 anos, sobe ao monte e lá descansa, pois cumpriu a sua missão. Como Moisés conseguiu esse êxito? Porque se sujeitou à escola de Deus, que usa aqui o ambiente em que vivemos. E aí não podemos deixar de falar de Paulo. Paulo, hoje o cristianismo deve a Paulo. Levou a mensagem de Cristo ao mundo inteiro. O conhecimento da palavra chegou até nós por causa de Paulo. Mas Paulo disse: eu sei o que é viver em abundância, pois veio ali aos pés de Gamaliel como fariseu, como um homem que estava sendo preparado para um grande ofício. Depois Paulo aceita Jesus, cai do cavalo, se batiza e aí passa vários anos junto com os irmãos, aprendendo com os mais velhos. E por fim foi conduzido, foi guiado para evangelizar o mundo. Sofreu naufrágio, foi incompreendido, foi açoitado muitas vezes, apredejado, dormiu na prisão, mas dos seus lábios sempre saiu um louvor, porque ele sabia em quem tinha crido. Ele sabia quem tinha o chamado. É muito sábio para errar. E aí não podemos também esquecer da história de Jó. Jó, um homem que experimentou a glória, a fama, a riqueza, o prestígio. E de repente,
Satanás desafia a Deus. Deixa-me tocar no que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. E aí Deus permitiu. Perdeu 10 filhos em um só dia. Perdeu seus rebanhos em outro dia. Perdeu a seu servo em outro dia. E no final ficou ali ao seu lado a esposa, que dizia: amaldiçoa a Deus e morre. Não te resta mais nada. Mas ele permaneceu fiel e não pecou contra Deus. E quando seus amigos o aparecem para consolar, passam alguns dias, 7 dias, sem falar nada. Vieram para consolar. Mas quando abriram a boca foi para acusá-lo de pecador, de injusto, de negligente e que estava sofrendo o que merecia. Jesus deixou claro: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu queria reforçar esta palavra, escola. Eu e você, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós que aceitamos fazer parte do reino de Deus que cresce dia a dia neste planeta. Começou com os apóstolos, né? Depois pelos discípulos, veio os valdenses, depois veio Lutero, veio as igrejas reformadas, e hoje o evangelho eterno está sendo pregado em todo o mundo. O reino de Deus cresce de maneira assustadora, está incomodando todo mundo. E muitas vezes nós, como os israelitas que saíram da escravidão, em vez de ver a glória do reino de Deus, o crescimento, o mundo observando o avanço da obra de Deus, através da educação, através das instituições, através das igrejas, através da comportagem, através dos desbravadores e dos ministérios hoje, dos PGs. Então o reino de Deus está avançando. Aí você diz: mas que reino de Deus? É esse o reino que Deus fundou. Fundou um reino para pecadores que deverão ser salvos, ser transformados, santificados e glorificados. Essa é a obra do reino de Deus aqui, agora. E isso é motivo de alegria, não da gente ficar lamentando, né? Esse dia alguém chegou e disse assim: Chiquinho, mas tu tens sofrido, né? Vocês sabem, né? Eu tenho um filho que há 3 anos deu um surto de esquizofrenia. E durante esse primeiro dia, né, para me adaptar a essa nova realidade, né, a gente andou quilômetros e quilômetros a pé, conversando de manhã, de tarde, meia-noite, de madrugada. Ali no interior, fomos a Fortaleza, São Gonçalo, andamos muito, eu e meu filho. Ali foi um ajuste, uma adaptação. Às vezes nós não paramos para ver que precisamos aprender algo. E às vezes são nessas circunstâncias que o Senhor nos prepara para falar na hora certa e saber ajudar e a orientar aqueles que também estão passando as mesmas dificuldades. Agora já são 3 anos, a minha caçula, deprimida por causa da pandemia do coronavírus, se isolou de verdade, está lutando, né, para sobreviver, sem esperança e sem expectativa. E agora, por último, também a minha esposa, né? De lutar com os filhos nessa situação também não está bem, emocionalmente, sem forças. E às vezes eu fico olhando, né? Se a prova de Jó foi terrível, mas hoje eu e você somos provados de maneira mais intensa. Porque não é uma semana, não é um dia, são anos. Mas eu queria dizer para você, isso me fortalece porque eu tenho certeza que aquele que me chamou das trevas para andar na luz, para fazer parte do seu reino, para proclamar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Esse Senhor que tem nos guiado até aqui, na pregação do Evangelho, no testemunho, tem projetos grandiosos para mim e para você, com certeza. Esses problemas de saúde que estão na sua casa, ou necessidade financeira, ou problema nos relacionamentos, tudo que está acontecendo, Deus permite para nos habilitar para o que vai acontecer nos últimos dias. Quando eu estava assistindo ali a história da guerra na Ucrânia, quando eu vi ali dezenas de pessoas embaixo dos escombros,
12 dias sem água, sem comida, sem banho, sem um colchão. E que no desespero para sobreviver, os únicos seres que entravam ali eram cachorros. E eles matavam e comiam. Eu não sei se assavam, se cozinhavam, ou era carne crua de cachorro. Essa realidade lá também vai acontecer aqui. É o mundo todo. Apocalipse 7 fala dos 4 ventos que vão ser soltos. E que Deus está retendo por causa de você. Porque nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar habilitados para suportar a fome, a sede, a perseguição, a prisão, o açoite, a condenação injusta. Eu e você precisamos estar preparados. Assim como aqueles nossos irmãos lá da Ucrânia estão sofrendo, assim vai ser comigo e com você. Então eu louvo a Deus, não pela doença, não pela dificuldade, mas sim pela escola de preparação para a vida futura. O Senhor está me preparando para fazer grandes coisas ainda aqui. Com certeza, porque estou vivo. Se eu não fui, se eu não morri com o coronavírus, é porque Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você também. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não vamos olhar para os problemas, mas vamos olhar para Cristo, o comandante deste universo, o comandante deste exército. Ele quer que eu e você sejamos as suas testemunhas. Na hora da dor, na hora da angústia, na hora da perda, na hora da fuga, na hora da calamidade, que nós não venhamos blasfemar, nem nos revoltar contra Deus, mas glorificar o seu nome. Foi isso que Paulo fez. Na prisão, ferido, ele louvava o Senhor. Resultado? O carcereiro se converteu e toda a sua família. Oh, glória a Deus. Então é isso que Deus está esperando de mim e de você. Em meio a essas dores, em meio à doença, em meio à angústia, você cada dia é mais um dia de vida. Você não sabe quanto dia seu filho vai viver, sua filha vai viver, sua esposa vai suportar. Nós não sabemos o dia. Moisés passou 40 anos. 40 anos no deserto. Para depois conduzir o povo de Israel 40 anos no deserto para a terra prometida. Em breve o nosso rei virá. Em breve Jesus se manifestará nas nuvens do céu. E nós vamos olhar para Jesus e dizer: este é o Deus que eu esperava. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amém? Então o que eu estou passando hoje, o que você está passando, não vai se comparar com a glória por vir. E o que há de vir, virá, e não tardará. Eis que eu venho sem demora, e comigo está o galardão para cada um daqueles que foram fiéis, que permaneceram no reino de Deus, que começou aqui. Eu faço parte do reino de Deus, porque aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E você também aceitou? Você já faz parte desse reino que avança, que cresce cada dia, rompendo as fronteiras, conquistando o mundo pagão, conquistando o Oriente. As nações não civilizadas estão abrindo as portas e o reino está entrando, e talvez eu e você temos contribuído. Ou com a oferta, ou com o dízimo, ou com o pacto, ou com a nossa fala, com o nosso testemunho. Então não é hora da gente ficar gemendo, reclamando, chorando, né? Esse dia meu filho disse: meu pai, você nos ama? Porque apesar de toda a situação difícil, incerteza, dúvida,
talvez a gente não vai durar muito tempo, né? Devido a enfermidade, principalmente na mente, né? E são enfermidades que a pessoa sofre, mas tem consciência. Então, quero dizer, o sol da justiça logo vai brilhar. Então, vale a pena esperar. Vale a pena aguardar com paciência. É hora da gente olhar para Cristo. E aí eu falei para meu filho, é justamente o que eu queria lhe dizer. O Deus, Criador e Senhor, é a nossa fortaleza. Em meio a todas essas lutas, Ele está comigo, me dando força. Porque não adianta chorar, não adianta gritar, não adianta blasfemar, porque o Senhor tem um propósito, eu não tenho dúvida. E eu quero fazer a vontade do meu Deus. Porque um dia quero vê-lo face a face. Então a força interior que me ajuda a suportar todos os desafios em casa, as incertezas, as lutas, a expectativa. Essa força interior não é minha, mas o próprio Deus que preenche, que ocupa e tem me ajudado a vencer dia a dia e poder dizer: Deus é amor, Deus é justiça, Deus tem um projeto na minha vida, eu não tenho dúvida. E você? Qual é o projeto de Deus na sua vida? Você está aqui para que propósito? Ir para o céu, não é isso? Mas para isso nós precisamos ser educados para o reino de Deus. E essa é a escola. Não desista, frequente, participe, dê o seu melhor. Porque grande é o galardão daqueles que permanecerem, perseverarem até o fim. Essa é a palavra de Jesus. No mundo das guerras, das aflições, da fome, da doença, aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Que Deus lhe abençoe, abençoe a mim e a minha família. Que o Senhor seja a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso esconderijo em meio às tribulações. Mas a tempestade vai passar. Tudo que nós estamos vendo hoje vai passar. Amém? Então vamos orar comigo. Querido Deus e Pai, nesse momento entrego a minha vida a Ti, da minha esposa e dos meus filhos. Nos ajuda, Senhor, a manter-nos erguidos, falando do Teu amor, da Tua justiça e do Teu evangelho eterno. Também estende as Tuas mãos e abençoa este meu amigo, essa minha amiga, que está passando também lutas terríveis, talvez na solidão, sentindo sozinho, abandonado, precisando de alguém para acolher, para dar a mão, e não aparece ninguém. Mas que o Senhor se faça presente nessa vida, que seu exército de anjos estejam ali auxiliando, e que não venhamos perder a nossa fé, mas devemos confiar que o Senhor em breve virá. E vai olhar para cada um de nós e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para um reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que nós possamos olhar para o Senhor e dizer: esse é o Deus que eu esperava. Na sua salvação, gozaremos e nos alegraremos. Ó Senhor, nos prepara para esse dia. Enche-nos da Tua graça. Coloca o nosso nome no livro da vida. Sela-nos para o Teu reino, Senhor, com o Teu Espírito. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Diga amém.